retomar aquela reflexão sobre a relação entre Bíblia e Previdência. E quero falar hoje sobre o que eu chamo de fator aljava, que é um trocadilho com a expressão fator previdenciário. É bom deixar claro que eu não é objetivo aqui fazer uma análise da Previdência em si, mas fazer conexões com esse tema de debate público no Brasil hoje e a visão bíblica acerca de um tema tão relevante quanto este. O que eu chamo de fator aljava está mencionado e alicerçado no ensino do Salmo 127, a partir do versículo 3. Diz assim o texto: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O salmista, no caso Salomão, ele apresenta esse salmo e eu destaco aqui dois itens: aljava e o conceito de porta no Antigo Testamento. Aljava era aquele recipiente onde se colocava, se encaixava as flechas para a batalha. Uma espécie de porta-flechas do guerreiro para a batalha, né? Assim, quanto mais reforçado fosse o arsenal, tanto mais estaria preparado o guerreiro para o combate. E Salomão então faz essa comparação entre o arsenal do guerreiro, as flechas para a batalha, e a herança que o Senhor dá aos pais, que são os filhos, herança do Senhor. Assim o homem estará, na perspectiva bíblica, tanto mais preparado para as batalhas, quanto mais filhos ele tenha na sua vida. E este ensino, que é o ensino oriental, o ensino bíblico, deve ser observado por nós hoje também. Porque, veja bem, a negligência dessa mensagem, deste ensino, ocasiona esse dilema que estamos vivenciando hoje, aí onde eu quero fazer a comparação com o debate sobre a Previdência do Brasil. Por quê? Porque a Previdência do Brasil ela é sustentada naquilo que podemos chamar de pirâmide demográfica invertida, né? O vértice para baixo, onde pessoas hoje trabalham para o sustento dos que já estão aposentados. Diferentemente da ideia de que eu possa trabalhar e acumular recursos para levar até a aposentadoria, e no momento que eu for descansar dos anos de trabalho, eu então usufruo do que eu trabalhei, do que eu guardei no correr da minha vida econômica ativa. Hoje o que acontece na Previdência do Brasil é que as pessoas que estão hoje aposentadas dependem de quem já trabalhou nos anos e está hoje trabalhando. Portanto, existe uma média de que a cada 2 ou 3 trabalhadores na ativa hoje são necessários para sustentar pelo menos um aposentado. Isso considerando se estão aposentados no padrão de um salário, 2 ou 3 salários mínimos, né? E sabemos que há desníveis disso, há pessoas que se aposentam com um valor muito maior. Muito bem, a proposta bíblica aqui é proposta invertida, ou seja, o homem que enche a sua aljava de flechas, simbolizando uma família ampliada, uma família com uma prole maior, chegará à sua velhice amparado por um suporte familiar. Ou seja, os filhos, nessa proposta, ampararão, suportarão, apoiarão seus pais na velhice. Essa é a ideia. Porque tanto mais ele se cerque, este homem, esta mulher se cerque de filhos, tanto mais esses pais estarão amparados, apoiados no tempo em que suas forças de trabalho se forem. Dessa forma, então, existe o conceito de pleitear junto às portas que o salmista aqui registra. O que significa pleitear junto às portas? Na cultura antiga, as portas das cidades eram os lugares onde os mais velhos, justamente os mais velhos, os idosos, estavam ali para julgar as causas, os pleitos da população. Era uma espécie de tribunal, de fórum, onde as coisas eram dirimidas. Os debates aconteciam ali.
e os debates eram postos e prevaleciam aqueles que tinham maior poder de convencimento das suas questões, manifestado na sua tese, defendendo a sua tese. Tal como, lembrando assim, como na cultura grega, as antigas ágoras, os espaços abertos, onde se reuniam as eclesias, que eram as convocações públicas dos cidadãos para os grandes debates de interesse comum, ali nas cidades gregas prevaleciam nos seus debates o convencimento do logos, da razão, aqueles que possuíam melhor poder de convencimento. Daí então a fama para os sofistas, que eram hábeis em treinar pessoas na articulação das palavras e do discurso, ainda que esse discurso não fosse verdadeiro. E, na verdade, foi justamente por essa característica que os seguidores de Sócrates disputavam com os seguidores dos sofistas e havia aquele entrave entre eles, um debate, porque Sócrates ensinava o uso da razão e do logos para o conhecimento da verdade, os sofistas não. Ensinavam que ganhe o melhor discurso, seja verdadeiro ou falso. Esse era o princípio da prática sofística. Assim, desse modo, as portas, voltando aqui ao conceito oriental, semítico, as portas da cidade estavam assentados os mais antigos, os idosos, para debater os temas mais sensíveis da sociedade de sua época. E no debate acalorado, no debate das questões, venciam aqueles que tinham maior poder de convencimento, que também estavam apoiados em suas certezas e sustentado não somente em argumentos, mas também em força, em número. Por isso, então, o salmista dizer, feliz aquele que enche sua aljava de flechas do Senhor, que são os filhos, porque é uma família ampliada, uma família respeitada na sociedade, ela teria maior poder de convencimento das suas teses no momento das discussões à porta da cidade. Assim, eles não seriam envergonhados. Né? Então, agora, trazendo para a nossa sociedade atual, veja o que faz a nossa sociedade moderna. A sociedade moderna, ela cultua a microfamília. Famílias que têm 1, 2 filhos no máximo, e já se basta, porque afinal filho dá trabalho, filho é custo, é investimento, como alguns imaginam pensar assim. Então por que ter tantos filhos? Nada disso do que o Salomão aqui falou, de encher sua aljava com filhos, que são herança do Senhor. Busquemos outras heranças, que não os filhos, heranças materiais, herança de um recursos reservados no banco, é melhor assim. Então, quanto menor a família, quanto de fato for essa microfamília, melhor para esse intento moderno. E geralmente esses filhos que são poucos, 1 ou 2, quem sabe um, sendo substituído talvez pelo cachorrinho, pelo pet. Esta é a concepção moderna. E nessa ideia desse atual, assim, eu diria assim, neomalthusianismo social que prevalece, padece a sociedade como um todo, porque a força de trabalho, a força produtiva e econômica da sociedade é também alijada, sofre com isso, né? Porque o fator aljava vai entrar nessa equação quanto à aposentadoria daqueles que mais adiante precisarão do apoio dos mais jovens. Se há mais idosos, comparando com menos pessoas em idade economicamente ativa, os mais jovens, claro que essa conta não vai fechar. Daí então a importância de se compreender aquilo de onde eu tirei o trocadilho, o conceito de fator previdenciário. No conceito atual, o fator previdenciário é a perspectiva do quanto a pessoa receberá, quando do seu aposento, quando do seu descanso do trabalho, em comparação àquilo que ele trabalhou e pôde reservar. Só que em geral, essa conta não fecha porque as pessoas hoje, no período econômico ativo, trabalham por 1 salário, 2, 3 salários, estão ali depositando, pagando, e
o sistema previdenciário, aguardando se aposentar com isso. No entanto, ao se aposentarem, elas terão uma perspectiva de vida maior. E aí não se saberá quando de fato ela vai receber. O fator previdenciário, então, diz respeito ao cálculo do quanto a pessoa deposita hoje, reserva hoje, supondo que receberá depois da sua aposentadoria. Afinal, ao se aposentar, quanto ele vai receber? Se hoje ele recebe do seu provento mensal um salário, 2, 3, 5 salários, mas calculando-se quanto a proporção de quanto está depositando e reservando para a aposentadoria, ela receberá tudo isso? Esse ajuste de contas entre o quanto a pessoa reserva hoje e imagina que vai receber na sua aposentadoria é o que se denomina fator previdenciário. E eu faço então o trocadilho com o conceito de fator aljava ensinado no Salmo 127, de que é preciso crer no sentido bíblico de que mais filhos é bênção para a família, é bênção para a sociedade. É preciso, então, valorizar casamentos em que os filhos sejam bem vistos, a vinda de filhos numa família seja vista como uma herança de Deus para abençoar a família, abençoar a sociedade. Uma família ampliada, uma família em que privilegie a educação, a formação também profissional dos seus filhos. Isso abençoará também a sociedade, se tornará próspera. E assim, então, todos ganharão. E, na velhice, esses pais serão naturalmente amparados, apoiados pelos seus próprios filhos. Isso, de uma escala mais ampla, toda a cidade será, então, sociedade, então, será assim abençoada. Este é o ensino do fator aljava, retirado a partir do Salmo 127. Infelizmente, quando a sociedade não observa isso, o nosso idoso sofre. Sofre porque chega na sua idade avançada e muitas vezes é desconsiderado pelos seus próprios familiares, desconsiderado pelo organismo governamental, desconsiderado pela sociedade que não valorizou a criança, não valorizou a vinda de filhos como bênção para o futuro. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os nossos idosos e também abençoe as crianças como uma herança, presente de Deus. Amém. Até a próxima.